Olá, eu sou o professor Diogo Colbo, jogador da redação de português e literatura também, assim que você me conta nas redes sociais. Professor Diogo Comba, dá uma olhada aí na descrição. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E hoje vamos continuar a leitura do capítulo 5 de O Menino do Pijama Listrado. Bruno desceu lentamente as escadas e hesitou durante um instante à porta. Ele se ressentia de o pai não ter subido para dizer oi desde que chegara, mas já haviam lhe explicado em diversas ocasiões o quanto o pai era ocupado, que ele não podia ser incomodado com coisas como vir falar oi para o filho o tempo todo. Mas os soldados já tinham ido embora e ele achou que não haveria problema em bater na porta. Ainda em Berlim, Bruno só estivera no escritório do pai em raras ocasiões, e em geral era porque tinha se comportado mal e precisava de uma conversa séria. Mesmo assim, a regra que se aplicava ao escritório do pai em Berlim era uma das mais importantes que já tinha aprendido, e Bruno não era tolo a ponto de pensar que a regra não se aplicaria igualmente aqui em Haja Vista. Mas como já havia alguns dias que eles não se encontravam, o menino pensou que ninguém se importaria se ele batesse na porta agora. Então ele bateu cuidadosamente na porta, 2 vezes bem fraco. Talvez o pai não tivesse escutado, talvez Bruno não tivesse batido forte o bastante, mas o fato é que ninguém veio até a porta. Então Bruno bateu de novo, e desta vez com mais força. E ao fazê-lo, ouviu a voz retumbante vindo lá de dentro. Entre! Bruno girou a maçaneta e entrou no cômodo, adotando sua típica pose de olhos arregalados, a boca em forma de um ó e os braços estendidos pendendo ao lado do corpo. O resto da casa podia ser um pouco escuro e melancólico e bastante limitado nas suas possibilidades de exploração, mas aquele cômodo era outra história. Para começar, o pé direito era muito alto e sobre o assoalho havia um carpete no qual Bruno pensou que poderia afundar. As paredes mal eram visíveis, estavam cobertas de prateleiras de mogno escuro, repletas de livros como aqueles que ficavam na biblioteca da casa de Berlim. Havia janelas enormes na parede diante dele, e no centro de tudo isso, sentado atrás de uma grande escrivaninha de carvalho, estava o pai, que ergueu os olhos de seus papéis quando Bruno entrou e abriu um largo sorriso. Bruno, ele disse, saindo de trás da mesa e cumprimentando o garoto com um sólido aperto de mão, pois o pai não era do tipo que abraça as pessoas, ao contrário da mãe e da avó, que pareciam distribuir abraços com uma frequência grande demais, completando o serviço com beijos melados. Meu menino, acrescentou ele após um instante. Olá, papai, disse o Bruno em voz baixa, um pouco estupefato pelo esplendor do cômodo. Bruno, eu estava indo lá em cima para vê-lo dentro de mais alguns minutos. Juro que estava, disse o pai. Só precisava terminar a reunião e redigir uma carta. Vejo que vocês chegaram bem, não? Sim, papai, disse Bruno. Ajudou a sua mãe e sua irmã a fechar a casa antiga? Sim, papai, disse Bruno. Então estou orgulhoso de você, disse o pai num tom de aprovação. Sente-se, menino. Ele indicou uma ampla cadeira em frente à escrivaria e Bruno escalou-a, com os pés próximos ao chão, mas sem tocá-lo, enquanto o pai retornava à sua cadeira atrás da escrivania para encará-lo. Eles não disseram nada um ao outro por um instante, até que finalmente o pai quebrou o silêncio. Então, perguntou ele, o que acha? O que eu acho? Perguntou Bruno. O que eu acho a respeito do quê? Tá vendo, né? O Bruno até suspeito não, surpreso pelo pai ter perguntado isso. A gente já nota a figura do pai, uma figura fria, uma figura distante. Poxa, dias sem ver o menino e aperta a mão do garoto? Que formalidade é essa? A nossa nova casa, gosta dela? Não, disse Bruno rapidamente, pois sempre tentava ser honesto e sabia que se hesitasse, mesmo que por um momento, não teria mais coragem de dizer o que pensava. Acho que nós devíamos ir para casa, acrescentou, destemido. O sorriso do pai diminuiu um pouco e ele lançou o olhar sobre a carta por um instante antes de reguer os olhos novamente, como se quisesse pensar com cuidado na resposta. Bem, estamos em casa, Bruno, disse por fim numa voz gentil. Haja vista é a nossa nova casa. Mas quando poderemos voltar a Berlim? Perguntou Bruno com o coração apertado após a resposta do pai. Lá é muito mais gostoso. Ora vamos, disse o pai, não querendo entrar naquele jogo. Deixe disso, está bem? Pediu ele. Nossa casa não é uma construção, uma rua ou uma cidade, ou coisa alguma tão artificial quanto os tijolos e a argamassa. O lar é onde mora a família de alguém, não é mesmo? Sim, mas... E a nossa família está aqui, Bruno, em Haja Vista. Ergo, este é o nosso lar. Bruno não entendeu o que significava ergo, mas não precisava entender, pois tinha uma resposta inteligente para o pai. Mas o vovô e a vovó estão em Berlim, ele disse. E os dois são parte da nossa família. Então, aqui não pode ser o nosso lar. O pai ponderou sobre isso e acenou com a cabeça. Esperou um longo tempo antes de responder. É verdade, Bruno, eles estão lá.
mas você e eu, e a mamãe, e Gretel, somos as pessoas mais importantes da nossa família. E é aqui que moramos agora, em Haja Vista. Agora para de ficar emburrado por causa disso, pois Bruno estava fazendo uma cara deliberadamente emburrada. Você nem mesmo deu uma chance a este lugar. É capaz de gostar daqui. Eu não gosto daqui, insistiu Bruno. Bruno, disse o pai com a voz cansada. Cal não está aqui, nem Daniel e nem Martin, e não há outras casas de redondezas, e nada de bancas de frutas e legumes, nem ruas e cafés com as mesas postas do lado de fora, e ninguém para nos empurrar de poste em poste nas tardes de sábado. Bruno, às vezes há coisas da vida que temos de fazer e não temos escolha a respeito delas, disse o pai, e Bruno percebeu que ele estava se cansando daquela conversa. E eu temo que esta seja uma dessas coisas. Este é o meu trabalho, um trabalho importante, importante para o nosso país, importante para o Fúria. Algum dia você entenderá. Eu quero ir para casa, disse Bruno. Ele sentia as lágrimas se acumulando nos olhos e o que mais queria era que o pai percebesse o quão horrível era aquele tal de Haja Vista e concordasse que era hora de ir embora. Você precisa entender que já está em casa, disse ele, em vez disso, desapontando Bruno. E assim será pelo futuro previsível. Bruno fechou os olhos por um instante. Tinham sido poucas as ocasiões em sua vida nas quais estivera tão determinado a conseguir o que queria, e certamente ele jamais se dirigira ao pai com tamanho desejo de que este mudasse de ideia a respeito de alguma coisa, mas a noção de que teriam de ficar lá, morando num lugar tão horrível onde não havia mais ninguém para brincar, tudo aquilo era demais para a cabeça do menino. Quando abriu os olhos, um momento depois, o pai havia saído de trás da escrivaninha e se acomodara numa poltrona ao seu lado. Bruno observou abrir uma caixa de prata, retirar um cigarro e batê-lo contra a mesa antes de o acender. Eu me lembro de quando era criança, disse o pai. Lembro que havia certas coisas que eu não queria fazer, mas quando meu pai dizia que seria melhor para todos se obedecesse, eu simplesmente seguia em frente e fazia o que tinha de ser feito. Que tipo de coisas eram essas? Perguntou Bruno. Ah, eu não sei, disse o pai dando de ombros. Não era nada demais. Eu era apenas uma criança e não sabia o que era melhor a fazer. Às vezes, por exemplo, eu não queria ficar em casa e terminar a lição. Queria sair pelas ruas, brincando com os meus amigos, assim como você. E hoje eu olho para trás e vejo como eu era tolo. Então você sabe como eu me sinto, disse o Bruno esperançoso. Sim, mas eu também sabia que o meu pai, seu avô, sabia o que era melhor para mim e que eu seria sempre mais feliz se simplesmente aceitasse isso. Acha que eu teria sido tão bem sucedido na vida se não tivesse aprendido quando é hora de discutir e quando é hora de ficar com a boca fechada e seguir ordens? Então, Bruno, o que você acha? Bruno olhou ao redor. Seu olhar se deteve na janela que ficava no canto do cômodo e, através dela, ele podia ver a paisagem desoladora para além do vidro. Você fez alguma coisa errada? Perguntou ele após um instante. Alguma coisa que deixou o Fúria bravo? Eu? Disse o pai, olhando surpreso para ele. O que você quer dizer? Fez alguma coisa ruim no trabalho? Eu sei que todos dizem que você é um homem importante e que o Fúria tem em mente grandes coisas reservadas a você. Mas não acho... Peraí... que ele o enviaria para um lugar como esse se você não tivesse feito alguma coisa pela qual ele quisesse castigá-lo. Olha só, né? Vou terminar aqui a leitura dessa segunda parte, justamente numa parte bem interessante. Aí você fica aí na dúvida sobre o que o pai respondeu, beleza? Enfim, galera, vamos fazer o seguinte, para você provar para mim que você ficou acompanhando o vídeo até aqui, vocês vão comentar amigo, né? O que acontece? Bruno sente muita falta dos amigos dele. Então comenta aí a palavra amigo ou então a palavra amiga, que a força e a inspiração estejam com você sem dizer adeus jamais.